Olá, pessoal. Dando sequência às nossas aulas de matemática financeira, hoje veremos a conexão entre juros e funções. Na aula de hoje, nós vamos ver apenas a relação entre juros simples e função, e nas próximas aulas veremos da questão dos juros compostos. Bom, vamos iniciar com um exemplo. Suponha que um capital de R$ 800 esteja aplicado à taxa de 40% ao ano. No sistema de juros simples, os juros são obtidos em função do tempo de aplicação através da equação já vista, J igual a C vezes I vezes T. Então, nesse caso, os juros serão dados pelo capital de R$ 800, a taxa 40% está aqui, 40 sobre 100, vezes o tempo. Então, eu posso simplificar aqui os dois zeros, 8 vezes 40 é 320. Logo, eu tenho que os juros formados pelo capital de R$ 800 a uma taxa de 40% ao ano são dados pela expressão J igual a 320 vezes T, onde o T é o tempo dado em ano. Essa função, a J igual a 320T, ela é um tipo de função linear. A equação dela é dada dessa forma: uma constante vezes uma variável. No caso, a função vai ser j de t, porque o juro vai variar com o tempo, igual a constante. Esse 320 veio do 800, que foi o capital, vezes o 40%, que foi a taxa, vezes o tempo. Então, o tempo aqui vai ser a nossa variável. Na medida que variar o tempo, vai ter a quantidade de juros produzida. Ainda no sistema de juros simples, o montante obtido vai ser dado da seguinte maneira: o montante é dado pela soma de capital com juros. A gente sabe que o juro obtido foi dado pela expressão J igual a 320 vezes T. O capital foi dado que era de R$ 800. Então, se o capital é 800 e o J é 320T, a fórmula que obtém o montante de acordo com o tempo, para esse exemplo, é dado por m de t igual a 800 mais 320t. Aqui a gente vai ver como funciona o gráfico dessa função. Como a gente viu que ela é um tipo de função, no caso, afim, o gráfico de uma função afim é uma reta. Então, utilizando esse exemplo do m aí, 320t mais 800, para a gente ter certeza que é uma reta, eu vou construir o gráfico a partir de uma tabela de valores. E essa tabela vai ser dada da seguinte maneira: eu vou ter uma coluna aqui para o tempo, uma para os juros e uma para o montante, ou para os montantes. No tempo zero, no momento do investimento, não tem juros, então o juro é zero, e o meu montante vai ser apenas o meu capital de investimento. Então, esses 800 foram os R$ 800 iniciais, ou seja, o capital. No tempo de um ano, no t igual a 1, os juros produzidos foram de R$ 320. Então, o meu montante vai ser 800 mais 320, que dá 1.120. Para o meu segundo ano, ou seja, para t igual a 2, os meus juros foram de 320 do primeiro ano mais 320 do segundo ano, 640. Então, o meu montante vai ser 800, que foi o investimento, mais 640, dá 1.440. Com isso, eu tenho três pontos. O zero, no caso, no tempo zero, eu vou ter o ponto 0,800. No tempo 1, eu vou ter o ponto 1.120. E no tempo 2, eu vou ter o ponto 2.440. Então, o gráfico ele começa aqui no tempo zero, R$ 800,
E na medida que vai passando o tempo, 1, 2 e assim por diante, vamos obtendo novos valores e esses valores estão em cima dessa reta de azul. Portanto, mesmo não tendo aqui o tempo 3, eu sei que ele vai estar acima do 1440. De um modo geral, se um capital C está aplicado à taxa de juros simples, a taxa I de juros simples, por um período de tempo, então os juros vão ser dados pela formulazinha que a gente já conhece. J igual a C vezes I vezes T. Esse C vezes I, ele representa a quantidade de juros produzidos por um período de tempo. Em T períodos de tempo, é C vezes I vezes T. E já o montante, ele vai ser dado pela soma do capital inicial, o investimento inicial, mais os juros. E os juros são dados por C vezes I vezes T. Aqui tem um exemplo. Considere um capital de R$ 4.000 aplicado à taxa de 2,5% ao mês a juros simples. Determine a expressão que determina os juros e o montante em função do tempo. Em seguida, construa as representações gráficas dos juros e montante em função do tempo. Bom, vamos começar pelo seguinte. O capital inicial foi de R$ 4.000. A taxa de juros de 2,5% ao mês. E com isso eu quero construir dois gráficos, um para os juros e outro para o montante. Vou construir aqui uma tabelinha com esses valores. Então, eu vou ter o tempo, os juros e o montante. No tempo zero, não teve produção nenhuma de juros e o meu montante vai ser o dinheiro que eu investi, R$ 4.000. Antes de prosseguir com a tabelinha, vamos calcular qual é o juro de um período, que no caso seria dado pela taxa vezes o capital. Então, seria 2,5% vezes 4.000. Logo, eu vou ter aqui 2,5 vezes 40, que dá 100. Ou seja, em um período, em um mês, há R$ 100 de juros. Logo, no tempo 1, meus juros serão de R$ 100 e o meu montante, 4.100. No tempo 2, após 2 meses, eu vou ter a produção de juros 2 vezes em cima do mesmo capital investido. Então, eu vou ter esses R$ 100 2 vezes, logo 200. Portanto, meu montante será de 4.200. Com esses valores, já dá para fazer os dois gráficos. Para construir os gráficos, eu vou fazer separadamente o dos juros e o do montante, por conta da escala mesmo, ficaria difícil, pois os juros estão utilizando valores 0, 100, 200, e já no montante está utilizando os valores 4.000, 4.100 e 4.200. Então daria um pouco de trabalho colocar os dois gráficos no mesmo plano. Para os juros, eu vou ter aqui no meu eixo X o valor e no meu eixo Y os valores e no eixo X o tempo dado em meses. 0 aqui embaixo, 100 e 200. No tempo zero, os juros foram zero, então está aqui 0, 0. No tempo 1, os juros foram de 100. E no tempo 2, os juros foram de 200. Se o gráfico tivesse com o desenho certinho, a gente veria os 3 pontos alinhados. Aqui ficou mais ou menos.
Já para o montante, vai ficar fora de escala, porque eu vou ter aqui o 4.000, 4.100 e o 4.200. Aqui representa valores e aqui representa o tempo. No tempo zero, nós tínhamos o montante de R$ 4.000, que foi o investimento inicial. No tempo 1, o montante foi de 4.100. E no tempo 2, o montante foi de 4.200. Então, a gente pode observar que tanto os juros quanto o montante têm gráficos sendo retas. No primeiro caso, na questão dos juros, sempre no tempo zero, os juros serão de zero. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de função linear, que é aquela função afim y igual a ax mais b, onde o b vale zero. Então, ela lembra que a função dos juros aqui, essa daqui, ó, é uma constante vezes o tempo. Por isso que ela é uma função linear, que ela lembra essa, y igual a ax, uma constante a vezes a nossa incógnita x, nossa variável. Já que na função do montante, no gráfico aqui do montante, ele não parte do zero, ele parte do 4.000, que foi o capital investido. Por isso, essa aqui ela já lembra mais, ela é um modelo de função afim. Onde o B, nesse caso, foi o 4.000, que é o capital investido. Bom, vou mostrar um pouco sobre uma relação entre juros simples e progressão aritmética. Uma progressão aritmética, que a gente costuma chamar apenas de PA, é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do anterior com uma constante. Essa constante é chamada de razão. E aqui a gente tem uma sequência, um exemplo. Seja a sequência S formada por A0, A1, A2, A3, A4, assim por diante, um termo enésimo lá no meio, AN, e continua. Em uma PA, a gente vai ter o seguinte: a partir do segundo termo A1, esse A1 vai ser igual a o termo anterior, A0, mais uma constante R. O segundo termo, A2, desculpa, o terceiro termo, A2, ele vai ser igual ao termo anterior, que é o A1, mais essa constante R. O A3 vai ser igual ao termo anterior, A2, mais a constante R. O A4 vai ser igual ao termo anterior, mais a constante R, assim por diante. O AN vai ser igual ao termo anterior, o AN menos 1, mais a constante R. Porém, para não ficar tendo muita variável, a gente pode simplificar um pouco as coisas. Porque, voltando aqui no A2, o A2 é dado por A1 mais R. Só que o A1, eu buscando o A1 aqui em cima, o A1 é dado por A0 mais R. Então, no meu A2, eu teria A0 mais R, que vai dar A0 mais 2R. Para o A3, seguindo a mesma lógica, o A3 seria o A2, que é A0 mais 2R, mais R. Então, o A3 fica A0 mais 3R. Seguindo a mesma sequência, o A4 é A0 mais 4R, o AN é A0 mais NR. Essa fórmula é muito importante e é chamada de termo geral da PA. Exemplo.
Marina aplicará R$ 1.000 a juros simples a taxa de 2% ao mês. Contando o capital aplicado por ela mais o juro a receber, quanto ela terá no final de um mês, de 2 meses, de 3 meses, de T meses? Então veja, ela vai aplicar R$ 1.000, a taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto é 2% de 1.000? Então vou começar por aqui. Calcular o juro por um período, por um mês. Nesse caso aqui, o período está sendo em meses. O J vai ser capital vezes taxa. Então, R$ 1.000 vezes 2%, que é 2 sobre 100. Simplificando aqui, fiquei com 10 vezes 2, 20. Ou seja, R$ 1.000 aplicado à taxa de 2% ao mês vai render de juros R$ 20 por mês. Agora vamos às perguntas. Quanto ela terá no final de um mês? No final de um mês, ela vai ter o montante de R$ 1.000, que foi o investimento, mais os R$ 20 de juros, 1.020. Quanto ela terá em 2 meses? Ela vai ter os R$ 1.000, que foi o investimento, mais os juros 2 vezes, porque foram 2 meses rendendo R$ 20 por mês. Então, 2 vezes 20, 40. Logo, ela vai ter 1.040 no segundo mês. Quanto ela terá depois de 3 meses? Seguindo a mesma lógica, R$ 1.000 foi o investimento, mais os juros de R$ 20 vezes 3, porque foram 3 meses, dá 1.060. E após T meses? Então, o montante após T meses vai ser os R$ 1.000 que ela investiu, mais os juros de R$ 20 repetidos mensalmente por T meses, então vai ser 20 vezes T. Portanto, o montante vai ser 1.000 mais 20T. Bom, note que o capital inicial e os montantes formam uma PA. Por que uma PA? Porque se eu olhar bem, o capital inicial, 1.000. Após o primeiro mês, 1.020. Após o segundo, 1.040. Após o terceiro, 1.060. E assim por diante. Então, com isso, a gente consegue perceber qual está sendo a razão da PA. Ou seja, essa aqui, para vir para essa, somou quanto? Daqui para cá, somou quanto? Daqui para cá, somou quanto? Consideremos um capital C aplicado à taxa I de juros por período de tempo. Então, a sequência de montantes vai ser: o meu montante inicial, no mês inicial, na hora que eu fiz o investimento, a gente chama de tempo zero, não teve juro ainda. Então, meu primeiro montante ali, meu montante zero, vai ser o capital investido. Meu montante 1 vai ser o capital investido mais os juros em um mês, em um período, desculpa. Então, vai ser o C mais o I vezes C. No meu montante 2, eu vou ter o capital investido inicialmente mais os juros de 2 meses, por isso 2 e C. Em 3 meses vai ser o capital C mais o IC aqui 3 vezes. E em T meses, meu montante será o capital investido mais os juros. Essa fórmula C vezes I vezes T, ela calcula os juros em T período de tempo. Então, o que a gente pode perceber é que a diferença de um termo para o seu vizinho, ou seja, do M1 para o M0, do M2 para o M1, essa diferença está sendo apenas o IC. Porque no M0 eu tive o meu montante era C, no M1 era C mais IC, no M2 era C mais 2IC, ou seja, está aumentando 1 IC. E esse IC, ele é o juro em um período de tempo.
Em um período de tempo, os meus juros são dados por I vezes C. Então, voltando aqui nesse caso, a minha razão foi igual a 20. E 20 foi exatamente os juros calculados por um período. Nesse caso aqui, o período foi mês, né? Então, é um mês. Exemplo 3. A seguinte PA representa uma aplicação de um capital C durante 10 meses no regime de juros simples. Então, eu tenho uma PA formada por 8.400, 8.568, 8.736, 8.904 e assim por diante. Com base na PA, calcule o valor do capital inicialmente aplicado. Então, nesse caso, resolvendo aqui a letra A, o capital vai ser o primeiro termo da sequência, que é o 8.400. Seguindo a ideia aqui, entendendo essa sequência, no tempo zero, meu primeiro montante foi 8.400. No tempo 1, após um período de tempo, como aqui está dando em meses, então após um mês, o meu montante foi de 8.568, e esse 8.568 ele seria o mesmo que 8.400, que foi o investimento, mais os juros. De quanto foi os juros? Quanto eu tenho que aumentar o 8.400 para chegar em 8.568? Nesse caso, dá 168. Então, meu M1 ele já me diz muito, porque aqui eu já sei, apesar de já sabia quanto era o capital, então aqui eu já sei quantos são os juros. Então, está rendendo 168 de juros. Se quiser seguir a sequência, o M2, que é 8.736, é o mesmo que 8.400 mais 336. Só que se eu olhar bem, 336 é a mesma coisa que 2 vezes o 168. Portanto, meu terceiro termo aqui, o 8.736, ele está explicando para mim que foram R$ 8.400 do investimento, do capital inicial, mais 2 meses de juros, sendo o juro de R$ 168. Então, vamos para a letra B. Qual é a taxa de juro? Qual a porcentagem de juro dessa aplicação? Bom, eu já sei que os juros em um mês está sendo de R$ 168. Portanto, quanto é a taxa? Qual a porcentagem? Então, o que eu vou fazer para calcular isso? Bom, eu sei que em um período, em um mês, a gente tem que o J aqui, o juro, é dado por C vezes I. Então, sendo o juro de 168, o capital de 8.400, quanto vale o I? Então, no caso aqui, eu vou utilizar a operação inversa. O 8.400 está multiplicando o I, logo a gente vai dividir. Então, vai ficar o 168 dividido por 8.400. Dividindo os dois, 168 por 8.400 dá 0,02. Com isso, eu tenho que a taxa é de 2% ao mês. Então, na letra B, 2% ao mês. Letra C. O montante ao final da aplicação. No caso, a aplicação aqui vai ser por 10 meses, que foi dito aqui em cima. Então, no 10º mês, quanto será o meu M? Ou seja, na letra C aqui, quanto é o M10? O que eu vou fazer? Eu vou somar o capital investido mais os juros de 168 10 vezes. Então, 168 vezes 10.
vai me levar 8.400 mais 1.680, vai dar aqui 10.000. Opa, 10.080 reais. Então, após 10 meses, o montante será de 10.800 reais. Pessoal, aqui a referência, aula 2 das notas de aulas do Aldo. Bons estudos e até a próxima aula.